noite de bênção, uma noite de vitória. O Senhor tem estado conosco todos esses dias, e eu tenho certeza, irmãos, que hoje será mais uma noite de bênção para a minha e para a sua vida. Gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça e chorar, e nós estaremos orando para que o Senhor venha abençoar nesse momento. Amém? Esse nosso louvor, essa nossa adoração, para que possamos aqui, irmãos, entrar no teu santuário. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia tão abençoado, no qual passamos em tua presença, Pai. Quero agradecer a cada irmão que está nesse momento conectado aqui com a tua palavra, através das lives, Pai querido, esses que buscam a tua presença, buscam a tua palavra, Pai, incessantemente. Senhor, meu Pai, estamos sempre se alimentando da boa e perfeita palavra, que é a palavra do nosso Deus. Pai querido, que nesse momento eles sejam aí, Senhor, impactados em seus lares, através do louvor, através da palavra que será externada através da nossa irmã Sandrinha. Pai querido, que nesse momento o Senhor vem estar conosco, Pai. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que as tuas misericórdias são infinitas sobre nós. Amém? Pastor, dá uma boa noite para os irmãos. Sandrinha, dá uma boa noite para os irmãos. Vão ser todos bem-vindos. Boa noite, amados irmãos. A paz seja conosco. Boa noite, amados. Deus abençoe os irmãos. Que maravilha, de novo estamos aqui. Por pouco tempo, quer dizer, por pouco tempo assim, logo vamos estar juntos, amém? Naquele culto gostoso, comendo. Glória a Deus, que vai ser o primeiro culto de churrasco, amém? Glória. Profetiza. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Os irmãos aí também podem deixar seus comentários, amém? Acredito que o som esteja chegando legalzinho, a imagem também. Estamos acompanhando, monitorando. Acredito que vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Nesse momento, você que tem a sua Bíblia aí perto das suas mãos, abra comigo o Salmo 91. Amém? Salmo muito conhecido por todos nós. Amém? Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor é a minha proteção, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Então, o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido, Ele tem nos guardado o nosso coração e mente, para que possamos cada dia mais estar voltado ao teu santuário, amém? Voltado à tua palavra. Então, irmãos, permaneça com a sua fé voltado, teu coração voltado para Deus, amém? E hoje já faz uns dias que eu estou curado, não, corona, não tenho assistido televisão mais. Amém, irmão? Se cure também. Glória a Deus. Amém? O Senhor tem coisa boa para nós, irmãos. Tem muita meditação boa, tem muito louvor bom para nós escutarmos, para nós meditarmos. Você que tem sua família, tem seus filhos, procura se alimentar dessa palavra abençoada que é do nosso Deus. Amém? Estaremos cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Esse louvor que nós cantamos aí nas terças-feiras passadas, e tem sido abençoador às nossas vidas. Amém? E eu quero louvar com você. Ele diz um trecho da sua palavra que a nossa alma, ela se abate, mas o Senhor nos esconde em tua presença. Amém? O Senhor busca nos esconder na tua presença. Irmãos, busque nesse momento também se esconder no Senhor. Amém? E quando a sua alma chorar, ela tem que se lembrar das coisas que nos trazem a esperança, né? Daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Não o que Ele vai fazer, o que Ele já fez por nós. Amém? Então, medite sempre na letra desse louvor. Que ele seja abençoador na sua vida. Amém? Eu creio que os irmãos já estão quase aprendendo ele, alguns já decoraram. Amém? Mas é um louvor abençoado. Meu Deus está dando em para mim. Está
chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão sustentou. Diga a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, ainda louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão sustentou. Diga a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, ainda louvarei. Aleluia, irmãos. Eu lembro que durante esse ano, no momento que a minha vida, minha alma se abatia, com alguns problemas de dificuldades, ao mesmo tempo eu me lembrava, irmãos, que o Senhor é maravilhoso, que as suas misericórdias nos cercam todo dia, irmãos, e que o seu amor se estende, irmãos, dentro da minha geração. E eu posso ver Deus amando meu avô, Deus amando a minha família, meu pai, Deus amando eu, Deus amando a minha filha. Então a gente vê que o amor do Senhor se estende, irmão, de geração em geração. Então nunca podemos esquecer do favor imerecido, irmãos. Nós não merecíamos. O Senhor deu um cheque branquinho lá, irmãos, pela minha e pela sua vida, para que nós possamos agradecer a Ele, amém? Então glorifique o Senhor. Vamos cantar mais um pedacinho, vamos terminar. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, ainda louvarei. Glorifique o Senhor aí na tua casa, irmão. Nunca se esqueça do favor do Senhor para mim e para você, amém? Nós estaremos cantando com grande ao meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Sandrinha terá uma participação totalmente especial, irmãos. Ela vai louvar o Senhor, aproveitando a oportunidade de estar aqui, para adorar o Senhor conosco. Com isso, louvando abençoadíssimo, amém? O esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz
Cante com grande. Os filhos sobem no sofá, pula no sofá, pula na cama, aquela maior gritaria, aquela bênção gostosa. De manhã o filho vem, pula em cima do pai. Irmão, é dessa maneira que você tem que se sentir com Deus, né? Você tem que se sentir à vontade do lado dele, tem que se sentir protegido do lado dele, amado do lado dele. Amém? Com vontade de beijar, de abraçar todo o tempo. Amém? Só para sair de casa hoje, eu acho que eu ganhei uns 10 vezes. Amém? Eu acho que foi um dos homens mais beijados hoje. Amém? Então, uma bênção de Deus e a nossa família. Amém? Mas, Sandrinha, fica à vontade. Ministra ao Senhor, ministra nas nossas vidas. Fique à vontade. Amém? Deus abençoe pela oportunidade. Glória a Deus. A paz seja com cada um de vocês que estão conectados conosco nessa noite. A presença de Deus é real aqui. Eu sei que ela também é real aí onde você está, na sua casa, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu sei que o Senhor está contigo. E eu sei que a presença do Senhor também está aí com você, assim como Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Confesso que é um pouco estranho chegar aqui na igreja e contemplar a ausência dos irmãos. É um pouco difícil. A saudade aperta o coração. A gente sente muita falta. Cada um de vocês é muito amado do nosso coração e amado do coração de Deus. Mas esse tempo vai passar, nós cremos. Nós assim cremos. E assim nós declaramos porque cremos em nome de Jesus. Queria pedir para você que está conectado aí conosco, que fosse compartilhando essa live, não só no dia de hoje, mas todas as outras que estão sendo também divulgadas aqui na página da igreja. Faça a obra
quarentena, você não pode ir às vezes até as pessoas, mas permita ser um instrumento para compartilhar a palavra de Deus. Existem pessoas de todos os cantos sendo alcançadas pelas lives, né? Não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas que estão fazendo. E isso é muito bom. Outro dia tinha irmãos do Paraná vendo as nossas lives, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão distantes, pessoas que você talvez não conheça, mas que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Então faça isso. Tem quem? Oh, meu Deus, glória a Deus, a paz. Ai, minha tia, ô glória. Deus abençoe, queridos, a paz. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar com cada um de nós e transmitir uma palavra que venha revigorar a nossa fé nesse tempo tão adverso. Mas Deus é conosco, amém? Glória a Deus. Enquanto você vai abrindo aí, vou falar para vocês, está abrindo no livro de Mateus, você tem a Bíblia aí, pertinho de você, amém? Eu ainda não acostumei a ficar sentada, viu, queridos, ali no sofá, mas a gente aqui, ó, vai arrumar um banco abençoado aqui, para que pudesse ficar um pouquinho mais tranquila para manusear a Bíblia aqui. Livro de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14. Nós vamos meditar do versículo 22 até o versículo 33. Mateus 14, 22 ao 33. Essa é uma palavra bastante conhecida, talvez uma das palavras que mais o povo de Deus conhece aí no meio, né? Mas é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração antes do findar do ano de 2019. Eu estava viajando para ir para o sul, cidade de onde nós viemos, e o Senhor me deu essa palavra um dia antes do ano virar, para o ano de 2020. E aí eu guardei essa palavra comigo, e aí eu estava essa semana orando, né, pedindo ao Senhor que falasse, como o Eliezer falou para o Edinho, né, sobre o convite. E aí o Senhor me lembrou dessa palavra que Ele havia me dado, me lembrado, ainda antes do ano virar, que seria muito real, muito propícia para esses tempos que estamos vivendo. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: logo depois, Jesus mandou seus discípulos entrarem no barco e atravessarem para outro lado do mar da Galileia, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no mar, aqui minha Bíblia fala, cita aqui um lago, mas faz referência ao próprio mar onde eles estavam indo. E no mar, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando por cima das águas, e eles gritaram de medo, pois pensavam que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para que eu vá caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Então o Senhor disse a Pedro: venha. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas em direção de Jesus. Mas quando no meio do caminho ele olhou à sua volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar. Então gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. O homem lhe disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, eles foram para o barco e o vento cessou. E os outros discípulos ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Nós já oramos, mas pedi para que você curve a sua fronte nesse momento e fale com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra que é viva e que é eficaz, Senhor. Deus, fala conosco, fala aos nossos corações nessa hora, Senhor, porque nós estamos hoje aqui separando esse tempo para nos alimentarmos daquilo, Senhor, que pode sustentar a nossa fé, que é a sua palavra, Deus. Sabemos, Deus, que a sua palavra, Deus, é ela que mantém a nossa fé avivada, Senhor.
E assim como ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ela também se vai, ela também diminui quando nós deixamos de dar ouvido às suas palavras, Deus. Por isso, nessa noite, Senhor, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que será alcançada, Senhor, pela sua palavra, que ela possa receber no seu coração fé, Senhor, para andar sobre as águas, conforme a sua palavra nos dirá nessa noite. Nós oramos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, como eu disse, ele é muito conhecido. A gente já deve, muitos de vocês já devem ter ouvido alguma pessoa pregar a respeito dele. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus ele estava no meio daquele povo, daquela multidão, tudo antes, o cenário antes, amém? Ele estava ali onde aquele povo estava ouvindo da palavra, estava com fome, e aí de repente ele vai lá, um menino está com 5 pães, 2 peixinhos, e ele multiplica isso e alimenta uma multidão que a Bíblia relata que só homens eram por cerca de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então o Senhor havia acabado de operar esse milagre tremendo ali no meio do seu povo, de frente aos seus discípulos. E aí ele fala para eles, para que eles atravessem do outro lado do mar, enquanto ele estava ali despedindo o povo e separando um tempo para que fosse buscar o Pai em oração. Jesus ele sempre fazia isso, e isso nos deixa uma lição muito preciosa. Se ele, o Filho de Deus, que ao mesmo tempo que era homem, era Deus, ele fazia isso, ele buscava o Senhor o tempo todo em oração. Quanto mais nós, homens limitados, temos que buscar o Senhor em todo o tempo em oração. A Bíblia fala para que nós oremos em todo o tempo, orai sem cessar. Então, em nome de Jesus, que você e eu venhamos aprender com o nosso amado Mestre. Orarmos em todo o tempo é uma questão de sobrevivência, é uma questão de mantermos a nossa vida alicerçada de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que isso venha a ser impregnado no nosso coração nessa noite. Então os discípulos, eles obedecem ao Mestre, eles pegam o barco e vão atravessar o mar. E no meio da travessia, eles ali veem que as águas começam a se agitar, o vento começa a ficar contrário, e aí eles se veem em apuros no meio do mar. Eles se veem ali lutando em vão contra todo aquele vento, contra todas as ondas contrárias que estavam ali. E o Senhor estava orando, mas a palavra relata que já era madrugada quando ele vem de encontro com eles. A Bíblia relata que era mais ou menos por volta de 3 horas da manhã. E o Senhor vem de encontro com eles. O Senhor vem de encontro com eles andando sobre as águas. O Senhor vem caminhando acima das águas. E aí eu fiquei, quando estava preparando, orando e meditando nessa palavra, e eu parei para pensar, eu falei assim: meu Deus, por que será que os discípulos não reconheceram o Senhor naquele momento? Por que será que eles acharam até mesmo que era um fantasma? Assim como relata no versículo 25. Eles pensaram que fosse um fantasma, eles se encheram de pavor, de medo. E aí a resposta está, irmãos, no livro de Marcos. Porque esse mesmo episódio que aconteceu quando Jesus ele anda sobre as águas, ele é relatado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de João, certo? Porém, só Mateus que relata a façanha de que Pedro andou sobre as águas. Muito interessante. E no livro de Marcos, a gente vai entender, foi onde eu consegui compreender por que aqueles discípulos, eles não reconheceram o Mestre. Eles tinham acabado de vivenciar um milagre sobrenatural, onde o Senhor Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Eles estavam vivenciando, eles estavam caminhando com ele. Mas por que será que eles ficaram tão temerosos e não reconheciam o Senhor? Então eu fui lá no livro de Marcos. Você pode depois na sua casa, ali, se você quiser anotar, separar esse texto. Amém? Mas lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 51 e 52, relata-se que eles ficaram dessa forma porque eles não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E também relata para nós, nesses 2 versículos, que os seus corações estavam endurecidos.
Infelizmente, é uma grande realidade que aconteceu com eles e pode acontecer conosco. Quantas vezes o Senhor está agindo ao nosso lado, agindo à nossa frente, o Senhor está agindo na nossa vida, e às vezes o coração está endurecido com as coisas dessa vida, talvez por estarmos tentando, estarmos acostumados com a presença do Senhor ali dia após dia, nós não nos atentamos à sua presença, nós não nos atentamos de uma forma assim, com que venhamos a entender e procurar compreender, não com os olhos carnais, mas espirituais, que o Senhor está agindo. Então talvez os discípulos, eles estavam esperando uma coisa no âmbito natural, eles estavam ali olhando somente com os olhos da carne, mas não estavam olhando com os olhos da fé. A palavra do Senhor nos diz que é preciso nós termos os nossos olhos espirituais abertos e o nosso coração quebrantado para poder enxergar e perceber o agir de Deus em nossas vidas e o seu poder, enxergar o seu poder, crer que o poder dele é maior do que tudo. A palavra do Senhor fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais só são discernidas, compreendidas espiritualmente. Então, nessa noite, o Senhor quer alinhar a nossa visão espiritualmente falando com a sua palavra. Muitas vezes nós tentamos olhar para as coisas que estão à nossa volta, olhar para as coisas que o Senhor tem falado de uma maneira natural, mas assim nós não vamos conseguir compreender, porque é loucura para a mente humana simplesmente, mas espiritualmente nós conseguiremos discernir as coisas que são espirituais. E por isso os discípulos estavam olhando naturalmente para aquela circunstância, seus corações estavam endurecidos. A palavra fala isso, acabamos de citar aqui. Mas que em nome de Jesus o nosso coração esteja quebrantado em todo o tempo na presença do Senhor. Que os nossos olhos estejam abertos espiritualmente para compreendermos o agir de Deus na nossa vida em todo o tempo. E prosseguindo do texto, nós vamos compreender e vamos ver que Pedro foi diferente. Que quando o Senhor fala com eles, olha, sou eu, tenha bom ânimo, não se assustem, não fiquem apavorados. Pedro então se enche ali de coragem e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu possa ir até o Senhor. Então o Senhor disse, venha, pode vir que eu estou te esperando, Pedro. E aí Pedro, ele tem fé, ele ousa sair do barco, ele ousa descer do barco e colocar os pés sobre as águas. E a palavra relata que por um certo tempo, nós não sabemos, ele até caminhou sobre as águas, indo em direção ao Senhor. Mas, infelizmente, ele começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. E aí, ele se viu afundando. Nós aprendemos aqui, amados, uma lição muito preciosa para nós. Se nós quisermos andar sobre as águas, se nós quisermos viver uma vida no sobrenatural do Senhor, nós necessitamos de um fator que é imprescindível. Nós temos que manter os nossos olhos em Jesus. Somente assim nós podemos perseverar, mais do que apenas crer inicialmente, no comecinho da sua vida com Deus, no comecinho agora talvez de um propósito em que toda a face da terra está sendo levada a buscar o Senhor. Mais do que crer no começo, é necessário permanecer crendo. E o segredo é esse: quando o Senhor me deu essa palavra e eu não compreendi, antes desse ano começar, o Senhor falou assim, Sandra, esse ano o meu povo vai andar sobre as águas, mas eles terão que manter os seus olhos fixos em mim. Então nessa noite o Senhor nos chama a voltarmos os nossos olhos totalmente fixos, firmes, somente no Senhor, somente naquilo que Ele diz na sua palavra. Assim como Eliezer também está no mesmo espírito. Ele disse assim, eu já fui curado do coronavírus. Por quê? Porque eu também deixei de ver o jornal. Não é que nós estamos ficando alienados, nós não somos um povo alienado. O povo de Deus é um povo inteligente, um povo informado. A Bíblia é tão atual como o jornal que já passou agora por volta das 7 horas
atual e muito mais atual do que qualquer manchete de noticiário que possa ter saído. Nós temos visto chegar as más notícias, mas nós temos as boas novas. E é nessas boas novas, é no Evangelho que é o poder de Deus para salvar aquele que nele crê, que nós cremos. É nessas boas novas que nós estamos alicerçados. Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor diz, se você quer viver o sobrenatural que eu tenho para você, porque sim, 2020 vai ser sim um ano do mover sobrenatural do Senhor, mas não para aqueles que esperam nas coisas naturais, mas para aqueles que creem espiritualmente no mover sobrenatural do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você, eu, nós, se porventura tentamos às vezes olhar as coisas à nossa volta e discernir elas naturalmente, que isso seja mudado, que a nossa visão seja mudada, redirecionada para o Senhor e para a sua gloriosa palavra, em nome de Jesus. Talvez você até começou a caminhar sobre as águas. Nós estamos falando, eu creio que nós, através dessa live, nós estamos chegando a pessoas que são e não são cristãs, que são e não são evangélicas, que são católicas, que são espíritas. Nós não sabemos onde está chegando, porque hoje, graças a Deus, nós temos esse veículo maravilhoso que é a internet, que podemos usar para a glória do nosso Deus, sim, amém? Nós não sabemos, mas talvez tem pessoas que começaram sua caminhada no sobrenatural, talvez começaram com seus olhos fixos em Jesus e tiraram os olhos do Senhor Jesus. E se veem hoje talvez afundando, talvez hoje se veem se afogando em meio às dificuldades, às aflições dessa vida. Mas hoje, onde quer que você esteja nessa hora, se você clamar assim como Pedro clamou, uma coisa muito interessante. Eu não sei qual era a distância que faltava para Pedro chegar perto do Senhor Jesus. Mas uma coisa muito interessante, que ele não pediu ajuda dos discípulos que estavam no barco. E ele também não tentou se acudir ali e se salvar com sua própria força. Não, ele pediu ajuda daquele que ele sabia que pode todas as coisas, daquele que veio caminhando sobre as águas, daquele que está acima de todo problema, de toda circunstância, de toda crise, de toda pandemia. Ele pediu ajuda para o Senhor. Então nessa noite, se você se encontrar assim, talvez afundando, se sentindo naufragando, sendo submergido por essas águas do mar revolto da vida, em nome de Jesus, clame pelo Senhor Jesus, que certamente Ele estenderá as suas mãos para você e te colocará novamente num lugar seguro. Em nome de Jesus, creia nisso no fundo do seu coração. A palavra do Senhor nos diz, nos garante que os ouvidos do Senhor não estão encobertos, para que não possa ouvir o nosso clamor. E as suas mãos, elas não estão encolhidas, elas estão estendidas para todo aquele que clama. Em nome de Jesus, então clame por Jesus nessa hora. E esteja salvo, e seja aí socorrido pelo amor precioso do Senhor. E antes de findar essa palavra, eu queria pedir também, se você puder, abrir comigo no livro lá de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós entendemos que nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor para vivermos o sobrenatural do Senhor. Mas uma coisa que o Espírito Santo também me disse quando eu estava preparando essa palavra, ele falou assim: quando os meus filhos, quando os meus servos, eles entendem que eles não andam mais por vista, mas por fé, eles entendem que, assim como está escrito em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quando isso acontece, quando os nossos olhos fixam-se naquilo que Deus é, tudo à nossa volta, tudo, por mais difícil que seja, passa a ser pequeno diante do poder de Deus. Então nessa noite também, nós temos que entender que se nós, povo do Senhor, não colocarmos os nossos olhos em quem Ele é, no seu poder, no seu agir, nós vamos parar de dar aquilo que é devido a Ele, que é o louvor, a honra e a glória. O Eliezer falou isso, sobre a importância de nós louvarmos o Senhor durante as adversidades. E a gente, lá no texto de 2 Crônicas,
capítulo 20, nós temos um pequeno pedacinho que nós vamos ler aqui. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim: Ó nosso Deus, o Senhor, não vai julgar o nosso inimigo? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez a nossa vida esteja, mas nós estamos olhando para o Senhor. Aqui esse texto relata de um povo, de um rei que serviu ao Senhor e que estava sendo afrontado, que estava ali prestes a ser combatido por um povo inimigo, que estava armado até os dentes, algo muito maior que eles poderiam talvez enfrentar. Mas esse rei fez aquilo que todos nós devemos fazer na nossa vida, nos tempos que nós estamos vivendo. Ele foi e buscou o Senhor, ele proclamou um jejum no meio do povo de Deus, ele buscou o Senhor por meio da oração, ele reconheceu que não há outro Deus como o Senhor, e aí ele fez algo muito poderoso, muito precioso. Eles tiraram os olhos da situação, eles colocaram os olhos no Senhor e declararam isso. E aí o Senhor dá a direção para eles, que queria eles posicionados na presença dele. O Senhor dá a direção para eles, para que eles viessem a se posicionar, mas que tivessem total segurança que nessa batalha, quem estaria pelejando seria o Senhor por eles. E aí eles se posicionaram. E o que me chama mais atenção, fala dessa maneira assim: então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá, o povo de Jerusalém, fizeram a mesma coisa, adorando ao Senhor. Depois os levitas, descendentes da família de Coate, da família de Coré, levantaram-se para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. E aí, o Senhor, durante esse período onde eles foram para a batalha, colocaram hinos de louvor ali, pessoas louvando e agradecendo o nome do Senhor. O Senhor fez com que o próprio inimigo pelejasse entre si e desbaratou todo aquele exército. O Senhor concedeu a vitória a eles, enquanto eles simplesmente adoravam ao Senhor. Então, nessa noite, que você coloque os seus olhos, assim como Josafá falou, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que nós estejamos olhando para o Senhor, para a grandeza, e que você e eu voltemos o nosso coração para um tempo poderoso de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque Ele é digno. A situação mudou, as circunstâncias mudaram, mas o nosso Deus não. Ele ainda está no trono e reina soberano, e Ele é digno de ser adorado mais do que nunca. Então, em nome de Jesus, onde quer que você esteja, aí na sua casa, onde quer que o Senhor esteja te alcançando nessa hora, entroniza o Senhor, viva um tempo poderoso na presença do Senhor, de oração sim, de jejum sim, mas também de louvor e adoração, porque quando nós louvamos, nós proclamamos quem o nosso Deus é, e nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, porque foi para isso que fomos criados, para louvor da glória do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite com essa palavra simples, mas que eu creio que tem um grande propósito de gerar algo no nosso coração, de vivificar a nossa fé no nosso coração, para que os nossos olhos estejam sempre voltados para Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, meu amado, minha amada irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoadíssima. Veio a nossos corações. Irmãos, e tem um pastor. Glória a Deus. Irmãos, esses produtores e diretores aqui, irmãos, mandam a gente trocar as coisas. Amém? Abençoador. Irmãos, essa mensagem que a Sandrinha trouxe ao nosso coração, o que me chama muita atenção e que traz um despertar para nós, irmãos, que muitos querem orar, mas nem todos querem ousar como Pedro ousou. E mesmo na nossa ousadia, na nossa coragem, às vezes chega no meio do caminho e a gente fala, será que é isso mesmo? A gente fica temeroso, irmãos. A gente perde a visão de Deus. Eu queria ver se Pedro realmente tivesse fixado
fixado os olhos dele totalmente em Jesus. E ao final dessa caminhada sobre as águas, eu queria ver como seria a reação de Pedro. Que eu acho que mesmo afundando ali, acho que ele deu uma olhadinha para trás e falou assim: vocês não ri não, viu? Vocês não ri não, porque eu ri. Então, irmãos, muitos às vezes ficam preocupados com as atitudes que vão ter diante de Deus, de aceitar Jesus com plena certeza do seu coração e convicção do que as pessoas vão pensar. Irmãos, eu não tenho costume de pegar um gancho na palavra de quem pregou, mas hoje eu não sei porque Deus está me tocando, mas ouse ser assim mesmo. Ouse tocar em Jesus em meio ao mar. Agora é o momento, irmãos, que todos em suas casas, em suas lives, estão preocupados com a vinda de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, bem feliz: Jesus virá e não tardará. Se você está desviado, se você está longe dos caminhos do Senhor, você já um dia ouviu que o Senhor virá. E os sinais estão acompanhando aqueles que creem. E você que está longe dos caminhos do Senhor, não queira ver esse fim longe do Senhor. Ele vos ama. Também deixou livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém, não quer te obrigar a estar com Ele. O querer estar com Ele é como Pedro fez. É decisão, é atitude. Eu quero estar com Cristo. Então, decida, irmãos, decida. Amém? Decida aí você que está afastado, decida você que quer aceitar Jesus. Aceite hoje na sua casa, por primeira oportunidade que tiver de estar conosco, quando estivermos todos juntos, venha estar conosco no meio do povo de Deus. Amém? Quero deixar um espaço para o nosso pastor. Amém? Sempre é abençoador, sempre é bom ouvir ele falar. Qual ovelha que não quer ouvir o seu pastor? Né? Então, deixo um espaço para ele. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido bom comigo, né, irmãos? Muito bom. Eu tenho revelado essas bênçãos, eu prego a palavra do Senhor e eu fico sossegado, né? Porque as ovelhinhas são ovelhas abençoadoras. Está saindo meio subiado aí, né? Está um pouco agudo aqui. Eu acho que é glória a Deus. Amém? Então eu quero hoje louvar a Deus por essa palavra maravilhosa dessa lei mesmo. Quero aproveitar o momento, amém? E orar, pelo um pedido de oração que uma avó fez para mim. O Lucas, que hoje passou por cirurgia, não tive notícia ainda, mas pela fé declaramos que tudo foi bem. Eu creio que já foi bem, né? Porque a fé é bem isso, a fé é a certeza. A gente fala de fé o tempo inteiro, mas a fé é a certeza. Então, se você tem certeza que Deus vai te socorrer e te abençoar, assim será, amém? Mas eu quero orar pelo Lucas, mais uma vez pelas pessoas que estão internadas hoje no hospital e muita gente ali sofrendo, né, meu irmão? Meu Deus. Vamos orar por ela então. Mas muitas pessoas, né, estão sofrendo. Nós vivemos realmente num mundo paralelo, né, fora uma realidade. Nós vivemos num mundo tão do amor de Deus, né? A gente ouve tanta notícia, mas nós mesmos, a gente está num lugar tão seguro, tão abençoado, mas existe muita gente sofrendo. Se você está sofrendo, quero orar com você rapidamente, né? Crendo que Deus vai abençoar a sua vida e te socorrer. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, te louvamos em nome de Jesus por este momento que ouvimos a tua palavra, ouvimos, Senhor, sobre andar sobre o sobrenatural, andar sobre as águas, andar, Pai, nos lugares onde o milagre existe, acontece.
quero te pedir nesta noite, Pai, pela vida de todos os que estão sofrendo nos hospitais, Senhor. Quero orar específico pela vida do Lucas, Senhor, filho da Marinalva, que o Senhor o abençoe, e a tua palavra diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. A oração feita no nome de Jesus, neste nome que é sobre todo nome, nós declaramos agora que a vida do Lucas está sendo envolvida no favor do Senhor, no amor do Senhor, e que pela fé Lucas é agora grandemente abençoado, e que a mão bondosa do Senhor libera sobre ele grande saúde e a cura total, completa sobre a vida do Lucas. Oramos também pela vida da Bianca, Pai, que teve que passar pelo médico também hoje, mas a mão do Senhor já toca sobre ela e supre todas as necessidades de saúde, e liberando de toda dor, em nome de Jesus, todas as pessoas que hoje estão assistindo esse culto, e elas precisam de oração por alguém que está sofrendo, por alguém que está internado, por alguém que está passando por luta financeira, luta espiritual, luta física. Pai, a tua palavra é a verdade, e a tua palavra nos reserva pela fé. Tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, se você crê nessa hora, eu quero que você agora, em nome de Jesus, creia que essa pessoa que você está apresentando em oração, está colocando diante do Pai agora, em nome de Jesus. A obra do Espírito Santo não cessou, a obra do Espírito Santo continua. Nós temos visto todos os dias, semanas após semanas, o Senhor curando, fazendo milagre, libertando oprimidos, libertando as pessoas que estão sob opressão espiritual, e a tua vida agora, em nome de Jesus, é alcançada pelo favor, e a partir desse momento a tua história está sendo mudada, a tua situação está sendo totalmente transformada. Em nome de Jesus, creia agora, porque você parou tudo para ouvir a palavra do Senhor. Se você compreender como é que Jesus operava os milagres, você vai entender. Ele pregava a palavra, falava do amor do Pai, da salvação, e logo depois vinha a cura e os milagres. E é nessa hora que você recebe, em nome de Jesus, o teu milagre agora. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Que maravilha estar com o Eliezer mais uma vez, com Sandrinha, com todos os irmãos. Deus abençoe os irmãos nesse momento maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar este culto maravilhoso, bem, com louvor abençoado, e que você aí na sua casa seja abençoado nessa noite maravilhosa. Nós sentimos a presença do nosso Deus aqui, e é maravilhoso, Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar louvor. Escuta o canto. Amém? Escuta o canto. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vos guarde, vos proteja e seja abençoado aí na sua